E você que é criador ou expositor, já calculou quanto pesa no seu orçamento a alimentação dos animais? Nada melhor do que planejar cada etapa do manejo da pastagem. E quem fala sobre isso é o doutor em nutrição animal, Diogo Gonzaga. E o assunto é tão importante que a gente vai abordá-lo em duas reportagens. Hoje, na primeira delas, o repórter Felipe Malaco fala sobre as técnicas de manejo para cada tipo de pastagem. Você já parou para pensar sobre o que mais pesa no custo de um animal e, consequentemente, da sua tropa? E na hora de gastar é que a gente vê o quanto é caro, né, manter um cavalo. Mas a paixão é muito maior e a gente enfrenta esse custo e resolve todos os problemas em função da alegria que esse cavalo traz. Eu sei quanto gasta, mas isso que eu estou lhe dizendo, ele acaba sendo um negócio barato pela alegria que dá para mim e para minha família. Para o quadro técnico da ABC-CMM, o planejamento para o fornecimento da alimentação dos cavalos é fundamental para diminuir os custos. A maioria dos criatórios, pensando até em questões de viabilidade financeira, mantém a maior parte dos seus animais a pasto. Então, quando a seca é prolongada, a disponibilidade de pastagem fica muito prejudicada. Então, o que o criador deve fazer é sempre ter um planejamento para armazenar forrageira para o período de seca. Para reduzir os custos de produção, o manejo de pastagem se torna peça fundamental quando o assunto é criação de equinos. Por isso, hoje, nós convidamos o doutor Diogo Gonzaga, que é especialista no assunto, para mostrar alguns conceitos e recomendações sobre o manejo de pastagem. O principal hoje se trata do planejamento forrageiro, ou seja, como a gente poderia otimizar a utilização do pasto para a criação de equinos. E para que esse planejamento seja correto e seja mais bem sucedido, fatores como conhecer o comportamento animal, conhecer um pouco mais da exigência de cada gramínea que pode ser utilizada e dos métodos de pastejo são fundamentais. Vamos tentar mostrar aqui no Aras, na região metropolitana de Belo Horizonte, alguns destes conceitos e recomendações? Claro, vamos lá. Vamos lá então. Andando pelo pasto, a primeira observação: se a gramínea se adapta ao uso contínuo ou rotacionado dos animais. Doutor Diogo, nós estamos no meio de uma pastagem onde a gramínea que predomina é o capim-elefante. Esse capim, ele deve ser mantido em pasto contínuo ou rotacionado? Bom, Felipe, normalmente o capim-elefante não é a gramínea das mais utilizadas para pastejo direto com equinos. Mas pelo seu hábito de crescimento, como a gente pode observar aqui em touceiras, ou seja, ele cresce formando essas reboleiras de pasto e a gente tem espaços entre as touceiras que estão com o solo exposto. Esse tipo de capim normalmente se recomenda a utilização nele num pastejo rotacionado. O que é um pastejo rotacionado? É um pastejo onde a gente tem períodos definidos de pastejo, que é o período em que os animais estão dentro da área pastejando o capim, e períodos de descanso, que é o período onde o pasto fica aliviado ou sem carga animal nenhuma para poder se recuperar para um próximo pastejo. E no caso de um pastejo contínuo, seria os animais permanentemente na área. Com isso, esse tipo de manejo, se eu tenho erros em relação ao manejo, ou seja, eu deixo rebaixar demais o capim, a gente tem uma situação que poderia ilustrar bem aquela área onde a gente tem uma falta de forragem. Então, num tipo de capim de crescimento cespitoso, sempre que eu erro o manejo ou que eu rebaixo mais do que o ideal, a gente tem exposição do solo com risco maior de erosão. O doutor Diogo utiliza o exemplo deste pasto para explicar como a prática de rebaixamento excessivo da forragem pode causar problemas para a manutenção da área de pasto. Nos capins de crescimento cespitoso, a gente tem uma forma de crescimento que define bem o que a gente chama de touceira, que seria essa reboleira de pasto. Num sistema de pastejo de crescimento cespitoso, sempre que eu tenho um rebaixamento superior à gramínea ao ideal, como por exemplo nessa área aqui, a gente tem exposição do solo. E isso, especialmente em áreas de topografia um pouco mais inclinadas, podem ser um problema para a manutenção do pasto na área. Doutor Diogo, o que é que vai definir o exato momento de entrada dos animais no pasto? Eu preciso estar preocupado com a manutenção do pasto, tanto em produtividade, mas também com a permanência da gramínea e também com o desempenho dos animais que estão pastejando. Então, achar esse ponto de equilíbrio do que é o ideal para o cavalo e o que é ideal para a gramínea é o grande desafio. Então, as pesquisas mais recentes mostram o seguinte, que como a gente define esse momento de entrada? Esse momento de entrada seria quando a planta já suportaria um pastejo, fornecendo alimento de bom valor nutricional para os animais e, ao mesmo tempo, que ela tenha reserva suficiente para
iniciar um rebrote. Outro ponto observado é a influência da luminosidade na gramínea. Quanto mais ela cresce, mais bloqueia a luz do sol na parte inferior, prejudicando a fotossíntese. O ideal é que 95% do tamanho da planta recebam luz solar. Hoje, a gente trabalha com avaliação de interceptação luminosa. O que é isso? Porque a luz seria um dos principais componentes para estimular o crescimento da forrageira. Então a gente vai medir quanto de luz tem na superfície do dossel forrageiro, ou seja, acima das torceiras, e vai medir quanto de luz tem rente ao solo. E a luz que é interceptada pela gramínea é o que vai fazer ela crescer. Só que para isso todas as folhas precisam receber a luz de forma mais homogênea. E a partir da determinada interceptação luminosa, ou seja, quando chega pouca luz nas folhas inferiores da torceira, essas folhas começam a morrer por falta de luminosidade e, consequentemente, a qualidade do pasto diminui. A gente pode observar o seguinte, que como ainda está chegando luz na parte inferior da torceira, a gente tem pouco material senescente. O que é material senescente? São essas folhas que já estão entrando... Perdendo valor nutritivo? Estão morrendo. Já estão morrendo por falta de luminosidade. E qual que é o nosso objetivo? Se essas folhas já estão morrendo, quer dizer o seguinte, a gramínea já acumulou carboidrato suficiente de reserva para iniciar um rebrote. Ou seja, se eu cortar essa planta, ela tem de onde retirar energia para iniciar esse rebrote. A partir desse ponto de crescimento, se eu deixo ela crescer mais, o que vai acontecer? Eu não vou ter ganho nenhum de valor nutricional. Por quê? Porque se eu começo a sombrear as folhas inferiores, a gramínea tende a aumentar o seu porte, ou seja, elevar as folhas para tentar buscar a luz. É importante lembrar para o criador também que a gente está falando aqui do capim-elefante. Então, essa altura de 1 metro é a ideal para a entrada dos animais no pasto, o que não significa que seja a mesma altura para outros tipos de gramínea, não é isso? Exatamente. Para cada gramínea existe uma altura predefinida a partir desse mesmo manejo que a gente comentou da interceptação luminosa para se identificar qual a melhor altura. Então, como exemplo, se a gente pegar as gramíneas mais conhecidas, o Tifton, por exemplo, a altura de entrada, ou seja, o momento de colocar os animais na área, quando ela está por volta de 25 a 30 centímetros. Se a gente pegar um capim Mombasa, por volta de 90 centímetros, um capim Tanzânia, por volta de 70 centímetros e assim por diante. Aqui é um outro exemplo onde a gramínea cresceu demais e aí acabou prejudicando ali o início ali do caule ali da gramínea. Explica pra gente. Sim, se a gente pegar uma situação como essa aqui, seria um exemplo clássico de quando a gente erra na hora de colocar os animais no pasto, ou seja, a gente passa do ponto ideal. Com isso, falta luz nas folhas inferiores, elas entram num processo de senescência, como a gente pode observar, muita folha seca, amarelada, e a gramínea tenta compensar isso fazendo o quê? Ela cresce um pouco, ou seja, alonga o seu colmo para buscar a luz nas partes mais altas.